Agora sim, gravando aula 4 sobre dinâmica, tá? Então, nós vamos começar a estudar hoje força de atrito, ok? E trouxe uma diquinha musical boa para vocês, hein, gente, do Coldplay, tá? Então, vamos lá. Até agora, tudo que nós estudamos, as superfícies eram totalmente lisas e polidas. A gente desprezava a força de atrito. A partir de agora, os objetos vão deslocar em superfícies rugosas, onde existe atrito. Por exemplo, um carro andando na rua, no asfalto, na estrada. O asfalto, a estrada, é uma superfície bastante áspera, bastante rugosa, para evitar o deslizamento. Nós andamos, o carro anda na rua, na estrada, graças à força de atrito entre o pneu e o chão. Nós andamos graças à força de atrito entre o nosso pé e o chão. Quando a gente dá um passo, o nosso pé empurra o chão para trás. Ação. Pela terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação. O nosso pé empurra o chão para trás. Ação. O chão devolve a mesma força no nosso pé. Reação e nos impulsiona para frente, ok? Então, nós andamos, o carro anda na estrada, na rua, graças à força de atrito, tá? Então, existe um coeficiente de atrito entre o nosso pé e o chão. Existe um coeficiente de atrito entre o pneu do carro e o chão, tá? Esse coeficiente de atrito, olha aqui, ó, na tela, é representado pela letra grega Mi. Parece uma letra U com uma perninha maior. Esse Mi se chama coeficiente de atrito entre as superfícies em contato, tá? Então, por exemplo, o carro na estrada, a estrada é bem áspera. Então, o coeficiente de atrito entre o pneu e o chão, vamos chutar, sei lá, 0,9. Quando o carro está andando na rua, já não é tão áspera como a estrada. Então, o coeficiente de atrito entre o pneu e a rua já não é 0,9, é, sei lá, 0,8 e assim por diante. Esse Mi é sempre dado, tá? Como que a gente calcula a força de atrito? Ó, representamos por Φ, é o coeficiente de atrito vezes A normal. Essa é a fórmula da força de atrito. Então, vamos pegar, por exemplo, ó, esse bloquinho. Esse bloquinho aqui está parado, em repouso, sossegado. Quando, de repente, vem alguém e aplica uma força F, olha aqui na figura, representada por esse vetor verdinho, horizontal e para a direita, tá? Vai surgir aqui, entre a superfície do bloco e o chão, uma força, nesse caso, que vai tentar impedir o movimento. Essa força é chamada de força de atrito. Então, a partir de agora, quando nós formos usar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, além dessa força F, vai surgir mais uma força, que é a força de atrito, que nós vamos calcular por Mi vezes A normal, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo, gente, ó. Então, eu inventei um exemplo da minha cabeça, com qualquer número, para vocês se familiarizarem com a formulinha. Esse bloco aqui da figurinha tem massa 2 quilogramas, aceleração da gravidade G igual a 10 e o coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e o chão é Mi igual a 0,2, tá? Supor que o bloco esteja em movimento com a aplicação da força 20 newtons. Então, alguém veio aqui, ó, empurrou esse bloco com uma força horizontal para a direita, de valor 20 newtons, e ele está andando, ele tem uma aceleração. Vai existir aqui uma força de atrito. A pergunta do problema é quanto vale a aceleração? Veja bem, se não tivesse a força de atrito, o que vocês fariam? F igual a M vezes A, acabou. F seria, ó, esse F seria 20, a massa do bloco 2 vezes a aceleração, morreu o problema.
mas ele está falando que nesse exercício existe atrito entre o bloco e a superfície. Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular quanto vale essa força de atrito. Vamos lembrar de uma coisa, gente? Olha aqui, importantíssima. O bloco está numa superfície plana. O peso do bloco, que é devido à ação da Terra, da gravidade, é um vetor vertical e para baixo. Lembra que eu sempre falo para vocês, toda vez que tem apoio, tem a força normal. Nesse caso, a normal é igual ao próprio peso do bloco. Então, aqui, ó, na formulinha da força de atrito, olha aqui embaixo, μ vezes a normal, nós podemos trocar a normal por quem? Pelo peso. Então, vamos calcular primeiro o peso do bloco. O que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. A massa do bloco foi dada 2, a gravidade 10, o peso do bloco é 20. Então, a normal, que é igual ao peso, 20 newtons. Beleza, vamos para o cálculo da força de atrito. Coeficiente de atrito μ vezes a normal. O μ foi dado no texto, ó, 0,2. E a normal é o peso do bloco 20, então a força de atrito aqui deu 4 newtons, ok? Então, qual é a resultante das forças que atuam no bloco para eu poder colocar aqui, ó, na segunda lei de Newton? Veja a figurinha. Eu tenho duas forças. O F empurra para a direita, a força de atrito para a esquerda. Vetores de sentidos contrários eu subtraio. Então, esta força resultante aqui, ó, no bloco, é a força F que empurra para a direita, menos a força de atrito que empurra para a esquerda. Então, troquei aqui, gente, ó, a força resultante por F menos FAT, e o resto copiei igual. Massa do bloco vezes aceleração. Tenho tudo, é só substituir. A força F foi dada 20, menos a força de atrito nós calculamos e deu 4. A massa do bloco foi dada 2, vezes a aceleração. 20 menos 4, 16, igual a 2A. 16 por 2, este bloco caminha com aceleração 8 metros por segundo ao quadrado, ok? Isso é um exemplo de um objeto que anda, que caminha e que atua nele também a força de atrito, certo? Agora, vai haver casos em que você vai empurrar o bloco e ele não sai do lugar. Ele continua parado em repouso. É a mesma coisa quando você vai empurrar, por exemplo, um armário, um móvel pesado na sua casa, você empurra com uma força e ele não sai do lugar. Por quê? Ó, você está empurrando o armário, por exemplo, para a direita com força 2 newtons. Vai haver uma força de atrito entre o armário e o chão, também de 2 newtons. 2 newtons para a direita, 2 para a esquerda, uma anula o outro, o armário não sai do lugar. Então, pode acontecer isso também. Então, se o objeto não sai do lugar, o atrito recebe o nome de atrito estático, tá? O coeficiente de atrito estático vai ser dado μ, coeficiente de atrito, e estático. μe, coeficiente de atrito estático. Aí você aplica uma força maior no armário, você consegue fazer com que ele entre em movimento. Quando ele entra em movimento, o atrito não é mais estático, já é chamado de atrito dinâmico ou cinético, serve qualquer um dos dois. Entrou em movimento, o coeficiente é atrito ou cinético, desculpa, coeficiente de atrito é dinâmico ou cinético, tá? Representamos por μd, coeficiente de atrito dinâmico, ou μc, coeficiente de atrito cinético, tá? Então, agora nós vamos ter dois coeficientes de atrito. Quando ele está parado em repouso, μe, coeficiente de atrito estático, e quando ele anda, está em movimento, μc ou μd, coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Então, para vocês entenderem bem isso, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma caixa aqui na minha casa amarelinha,
Empurrei essa caixa, olha aqui, ó, o vetorzinho verde, com uma força 1 newton. Gente, eu chutei qualquer valor, é só um exemplo, tá? Apliquei uma força 1. A caixa não saiu do lugar, olha aqui na minha tabela. Continuou em repouso. Por quê? Porque provavelmente surgiu uma força de atrito aqui contrária de 1 newton também. Um para a direita, um para a esquerda, um anula o outro, a minha caixa continua parada. Isso é atrito estático. Aí eu aumentei a força para 2. Eu percebi que a caixa continuou parada em repouso, não saiu do lugar. Significa o quê? Que se eu aumentei a força para 2, o atrito também aumentou para 2. 2 para a direita, 2 para a esquerda, olha aqui, a caixa continuou parada em repouso. Continua sendo atrito estático. Aumentei a força para 3 e eu percebi que a caixa está querendo sair do lugar. Este querendo sair do lugar, pessoal, se chama iminência de movimento. Ele está querendo andar, mas ainda não saiu do lugar, tá? Ainda, olha aqui, continua em repouso. Por quê? Porque quando eu apliquei 3 newtons, provavelmente a força de atrito aumentou para 3 também. 3 para a direita, 3 para a esquerda, a caixa continua parada. Só que este valor aqui, ó, é o exemplo que eu dei, é o valor máximo que a caixa consegue ficar parada em repouso. Ela recebe o nome de força de atrito de destaque. Tem vestibulares que chamam de força de atrito estático, também tá certo. Estático ou de destaque tá certo. Como é que eu calculo a força de atrito de destaque ou estático? É o μ estático, é claro, vezes a normal. Então, daqui ó para cima, tudo parado, atrito estático. Muito bem. Esse aqui no meu exemplo é o valor máximo que eu consigo fazer com que a caixa fique parada. Se eu aplicar 3,1, ela entra em movimento. Então, o que eu fiz? Eu apliquei 4. Quando eu apliquei 4, a caixa não está mais em repouso, ela entra em movimento. Então, se eu aplicar 4, 5, 6, 10 mil newtons, ela está em movimento, então daqui para baixo o atrito já é dinâmico ou cinético, ok? Como é que eu calculo a força de atrito dinâmico ou cinético? FAT-D é o μ dinâmico vezes a normal. Vai ser dado no texto sempre para vocês o μ dinâmico e o μ estático. Gente, tem uma coisa muito importante, ó. A minha foto está na frente, estou tirando, não sei se sai para vocês. Depois, se não sair, vocês verão nos slides que eu vou mandar na sala virtual. Eu coloquei aqui uma coisa importante nesse quadro. O μ estático, isso foi comprovado experimentalmente, que o μ estático é maior que o μ dinâmico. Então, sempre essa força de atrito estática de destaque, que vai o μ estático, ela é maior do que a força de atrito dinâmico. Então, vocês estão vendo ó, que aqui ela vale 3. Quando ele entra em movimento, que o atrito é dinâmico, a força cai. Ó. Eu chutei 2,5, tá? Mas é um valor com certeza menor do que 3, ok? Agora nós vamos fazer exercícios para aplicar tudo isso, tá? A gente sempre vai calcular nos problemas essa força de atrito de destaque para saber o valor máximo que o objeto consegue ficar parado. E a partir deste valor, ele vai entrar em movimento, tá? Então, ó, vamos para os exercícios propostos. Eu bolei aqui alguns exercícios para vocês, tá? E vou mandar depois os slides para vocês na sala. Primeiro, em dias de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito e uma das causas é a aquaplanagem. Que é isso? Perda de contato do veículo com o solo pela existência da camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável.
Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de que força, pessoal? O que faz o carro andar? A força de atrito. Como eu falei para vocês no início da aula, o asfalto tem que ser uma superfície bastante áspera, bastante rugosa. Quando tem água na pista, diminui a força de atrito, o carro pode derrapar. Então, alternativa A, ok? Número 2. Eu tenho um bloco de peso 20 newtons, está em repouso num plano horizontal, quando recebe a ação de uma força de intensidade F. Então, olha o meu bloquinho aqui, alguém vem e empurra este bloco para a direita. Será que ele vai conseguir entrar em movimento ou será que ele continua parado? Então, nós temos aqui o coeficiente de atrito estático e dinâmico, respectivamente, ó, 0,60 e 0,50. Sempre o maior é o estático e o menor é o dinâmico ou cinético. Então, ó, 0,60 é o coeficiente de atrito estático, μe, e o 0,50 é o dinâmico, μd. O G é 10, na letra A ele pede a força de atrito de destaque e a força de atrito dinâmico. Gente, não tem erro. Formulinha da força de atrito, μ vezes a normal, tá? Então, vamos lá. Força de atrito de destaque ou estático, quando ele está parado, você usa o μ estático vezes a normal. μ estático está aqui, ó, 0,60. E a normal, como a superfície aqui é plana, o que nós vimos anteriormente? A normal é o próprio peso do bloco, que é, olha aqui no texto, 20 newtons, é o peso do bloco. Então, a normal é o peso que é 20. 0,60 vezes 20, 12 newtons. O que são esses 12 newtons? É a força de atrito de destaque. O que significa isso, gente? Eu escrevi aqui, muito importante observação. Se você empurrar este bloco com força 0, 1, 2, 3, pontinhos, 10, 11, até 12, o bloco não sai do lugar. Ele permanece em repouso. Isso é força de atrito de destaque. Até esse valor para este exercício, ele continua parado em repouso. Vamos calcular a força de atrito dinâmico. Então, é o μ dinâmico, olha lá, μ dinâmico vezes a normal. μ dinâmico está aqui, ó, 0,50, e a normal é o peso do bloco, que é 20. Vai dar 10. Então, ó, quando ele começa a andar, ele adquire movimento, a força de atrito cai, ó, de 12 para 10, ok? Essa é a resposta da letra A. Agora, na letra B, ele vai aplicar 3 forças aqui e vai pedir para a gente se o bloco está andando, se ele está parado, quanto vale a aceleração e qual o valor da força. Então, ele pede na letra B, para preencher essa tabela, ele aplica num primeiro momento a força 10, num segundo momento 12, num terceiro momento 20. Em cada caso, qual a força de atrito e aceleração do bloco? Então vamos lá, gente, pensando. Aplico 10. Se eu aplico 10, o que eu falei na página anterior? Que até 12 o bloco estava parado, não era? Então, se eu aplicar 10 aqui, olha o vetorzinho verde, e ele continua parado, é porque essa força de atrito só pode estar valendo 10 também. 10 para a direita, 10 para a esquerda, o bloco continua parado, a aceleração é 0. Então, a primeira linha aqui, ó, preenche a tabela na página seguinte, tá? Se a força F valer 10, o bloco permanece em repouso. Logo, a força de atrito tem o mesmo valor, ou seja, o FAT é 10, se ele está em repouso, a aceleração é 0. Então, a primeira linha da tabela, ó, 10, 10, 0. Agora eu vou aplicar 12. O que nós calculamos na página anterior? Que até 12 ele está parado. Então, se você aplicar 12, ele continua em repouso, o atrito vai valer 12,
aceleração continua sendo zero. Então, a segunda linha, 12, atrito 12, bloco parado, aceleração zero. Agora, ele vai aplicar 20. Espera aí, 20 é maior que 12. Então, com 20 newtons, ele já adquire movimento. Então, está aqui, para 20 newtons, o bloco estará em movimento. Esquece tudo que você fez agora. Quando ele está em movimento, nós calculamos aqui na letra A, a força de atrito já é dinâmico e ela vale quanto, gente? 10. Então, para 20 newtons, o bloco estará em movimento, a força de atrito vale 10. Então, está aqui na tabela, para 20 newtons, a força de atrito vale 10. Como é que eu calculo a aceleração? Aquele exemplo que eu dei no início da aula. Segundo a lei de Newton, força resultante no bloco, produto da sua massa pela aceleração. Quais são as forças que atuam no bloco? Empurrei para a direita com força 20, a força de atrito para a esquerda é o atrito dinâmico, 10. 20 menos 10, a massa do bloco, que é 2 vezes A. Olha, aqui ele deu o peso do bloco, no exercício, e a gravidade 10. Eu apliquei P igual a M vezes G, o peso do bloco é 20, o G é 10, 20 por 10, a massa do bloco vale 2, está calculado aqui, tá? Então, a força é 20, a força de atrito dinâmico, 10, massa do bloco 2 vezes A. 20 menos 10 dá 10, que dividido por 2, 5, preenchemos a tabela. Ok, pessoal? Tudo bem? Mais um, Unicamp. Esse exercício da Unicamp, eu não vou nem ler o enunciado, porque a Unicamp costuma colocar uns enunciados enormes, mas o exercício em si é extremamente fácil. Ele fala no texto sobre os sistemas de freios ABS, e ele dá aqui um carro numa estrada, ele dá o coeficiente de atrito estático entre o pneu do carro e a pista, μe 0,80, e o cinético μc 0,60. Ele dá a aceleração da gravidade 10, a massa do carro 1,2, vezes 10 a terceira quilogramas, e ele pede duas coisas que nós fizemos na letra A do exercício anterior. Ele pede a força de atrito estático máxima, que é a força de atrito de destaque, e a força de atrito cinético ou dinâmico. Então, em primeiro lugar, gente, a normal é o próprio peso do carro, que é M vezes G. Massa do carro está aqui, 1,2, 10 a terceira, gravidade 10. 1,2 vezes 10, 12, 10 a terceira newtons é o peso do carro, que é a normal. Força de atrito estático máxima ou força de atrito de destaque, é a mesma coisa. Como é que eu calculo? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ele deu, coeficiente de atrito estático, μe 0,80. A normal é o peso do carro, que está calculado aqui, 12, 10 a terceira. 0,80 vezes 12, 9,6, 10 a terceira, newtons é a primeira resposta. Força de atrito cinético ou dinâmico, quando ele está em movimento. Então, a força de atrito cinética é o μ cinético vezes a normal. O μ cinético está aqui no texto, 0,60. E a normal, de novo, é o peso do carro, 12, 10 a terceira. 0,60 vezes 12, 7,2, 10 a terceira newtons. Essa combinação de respostas, alternativa D de dado. Vocês viram que é um exercício da Unicamp, muito simples, só aplicaçãozinha de fórmula. Bem simples, tá? E só tem mais um aqui, gente. Eu já falei até no início da aula, Quando a pessoa anda, ela precisa da força de atrito para se deslocar sobre uma superfície. Então, se ela sobe uma rampa em linha reta,
O movimento acelerado será auxiliada pela força de atrito. Olha aqui, aquilo que eu falei no início da aula, quando ela pisa, ela empurra o chão para trás. Essa é a força que o pé exerce no chão. Ação, pé no chão. Reação, o chão exerce no pé uma força de mesmo valor, mesma direção, porém sentido contrário. Sempre o para ação e reação tem o mesmo módulo, quer dizer, o mesmo número, mesma direção e sentido contrário, tá? Que é o que representa aqui. Então, é a força de atrito que faz a pessoa subir, tá? Então, essa alternativa, essa força de atrito é paralela ao plano, paralela ao plano, e no mesmo sentido do movimento da pessoa. A pessoa sobe, a força de atrito está para cima, alternativa C. Ok, pessoal? Beleza?